Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade às nossas reflexões nessa primeira semana da Quaresma, semana da purificação, hoje nós vamos colocar a nossa atenção nessa pequena oração em número, porém em grandiosa profundidade. Essa oração que nós acabamos de fazer aqui no Serviço das Grandes Completas, a oração de Santo Efrém Sírio. Ó Senhor e soberano da minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, de desânimo, de amor ao poder e de palavras fúteis, mas concede ao teu servo o espírito da castidade, de humildade, de paciência e de amor. Sim, Senhor e Rei, concede-me ver minhas próprias faltas e não julgar o meu irmão, pois Tu és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Esta oração é lida no final de cada serviço da Quaresma, de segunda a sexta, não aos sábados e domingos. Na primeira leitura, uma prostração segue cada petição. Então todos nós nos curvamos dizendo: ó Deus, purifica-me, pecador. Por que essa oração curta e simples ocupa uma posição tão importante em toda a adoração da Quaresma? Porque enumera de uma maneira única todos os elementos negativos e positivos do arrependimento e constitui a lista de verificação para o nosso esforço individual da Quaresma. Este esforço visa primeiro a nossa libertação de algumas doenças espirituais fundamentais que moldam nossa vida e tornam praticamente impossível até mesmo começar a nos voltarmos para Deus. A doença básica é a preguiça. É aquela estranha preguiça e passividade de todo o nosso ser, que sempre nos empurra para baixo e nunca para cima. Na verdade, um cinismo profundamente enraizado que responde a cada desafio espiritual. Para quê? E faz da nossa vida um tremendo desperdício espiritual. É a raiz de todo o pecado, porque envenena a energia espiritual em sua própria fonte. O resultado da preguiça é o desânimo, o estado de desânimo que todos os pais espirituais consideravam o maior perigo para a alma. Desânimo é a impossibilidade do homem ver qualquer coisa boa ou positiva. É a redução de tudo ao negativismo e pessimismo. É realmente um poder demoníaco em nós, porque o diabo é fundamentalmente um mentiroso. Ele mente para o homem sobre Deus e sobre o mundo. Ele enche a vida com escuridão e negação. O desânimo é o suicídio da alma, porque quando o homem está possuído por ela, ele é absolutamente incapaz de ver a luz. Desejo de poder, por mais estranho que possa parecer, é precisamente a preguiça e o desânimo que enche a nossa vida com a luxúria do poder. Ao viciar toda a atitude em relação à vida e torná-la sem sentido e vazia, eles nos forçam a buscar compensação em uma atitude radicalmente errada em relação às outras pessoas. Se minha vida não for orientada para Deus, não voltada para os valores eternos, ela
inevitavelmente se tornará egoísta e egocêntrica. E isso significa que todos os outros seres se tornarão meios de minha própria autossatisfação. Se Deus não é o Senhor e Mestre da minha vida, então eu me torno meu próprio Senhor e Mestre, o centro absoluto do meu próprio mundo, e começo a avaliar tudo em termos de minhas necessidades, minhas ideias, meus desejos e meus julgamentos. A luxúria do poder é, portanto, uma depravação fundamental no meu relacionamento com os outros seres, uma busca por sua subordinação a mim. Não é necessariamente expresso no desejo real de comandar e dominar os outros. Também pode resultar em indiferença, desprezo, falta de interesse, consideração e respeito. É de fato preguiça e desânimo direcionados dessa vez aos outros, completa o suicídio espiritual. Finalmente, conversa ociosa. De todos os seres criados, só o homem foi dotado com o dom da fala. Todos os pais veem neste dom o verdadeiro selo da divina imagem no homem, porque o próprio Deus é revelado como o Verbo. João 1:1. Mas, sendo o presente supremo, é ao mesmo tempo o perigo supremo, sendo a própria expressão do homem um meio de sua autorrealização e, por meio desta mesma razão, um meio de sua queda e autodestruição, de traição e pecado. A palavra salva e a palavra mata. A palavra inspira e a palavra envenena. A palavra é o meio da verdade e é o meio da mentira demoníaca. Tendo um poder positivo final, tem, portanto, um tremendo poder negativo. Isso realmente cria positivo ou negativo? Quando desviada de sua origem e propósito divino, a palavra se torna ociosa. Ela impõe preguiça, desânimo e desejo de poder e transforma a vida em inferno. Ela se torna o próprio poder do pecado. Esses 4 são os pontos, são, portanto, os objetivos negativos do arrependimento. Eles são os obstáculos a serem removidos, mas só Deus pode removê-los. Daí a primeira parte da oração quaresmal, este grito do fundo do desamparo humano. Então a oração se move para os objetivos positivos do arrependimento, que também são 4. Castidade. Se não se reduzir este termo, como é feito com tanta frequência e erroneamente apenas as suas conotações sexuais, ele é entendido como a contraparte positiva da preguiça. A tradução exata e completa do grego sofrosine deve ser de espírito completo. Preguiça, antes de tudo, dissipação, o quebramento de nossa visão e energia, a incapacidade de ver o todo. Seu oposto, então, é precisamente a totalidade. Se geralmente queremos dizer por castidade a virtude oposta à depravação sexual, é porque o caráter quebrado de nossa existência não está melhor manifestado do que na luxúria sexual. A alienação do corpo, da vida e do controle do espírito. Cristo restaura a totalidade em nós, e Ele faz isso restaurando em nós a verdadeira escala de valores, levando-nos de volta a Deus. O primeiro e maravilhoso fruto dessa totalidade ou castidade é a humildade. É, acima de tudo, a vitória da verdade em nós, a eliminação de todas as mentiras em que geralmente vivemos. A humildade por si só é capaz da verdade.
de ver e aceitar as coisas como elas são, e, portanto, de ver a majestade, bondade e amor de Deus em tudo. É por isso que nos dizem que Deus dá a graça aos humildes e resiste aos orgulhosos. Castidade e humildade são naturalmente seguidas pela paciência. O homem natural ou caído é impaciente por ser cego para si mesmo. Ele é rápido para julgar e condenar os outros, tendo apenas um conhecimento quebrado, incompleto e distorcido de tudo. Ele mede todas as coisas por seus gostos e suas ideias, sendo diferente a todos, exceto a si mesmo. Ele quer que a vida seja bem-sucedida aqui e agora. A paciência, no entanto, é realmente uma virtude divina. Deus é paciente não porque é indulgente, mas porque vê a profundidade de tudo o que existe, porque a realidade interior das coisas, que em nossa cegueira não vemos, está aberta a Ele. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais pacientes nos tornamos e mais refletimos esse respeito infinito por todos os seres, que é a qualidade adequada de Deus. Finalmente, a coroa e o fruto de todas as virtudes, de todo o crescimento e esforço, é o amor. Aquele amor que pode ser dado apenas por Deus. O dom que é o objetivo de toda a preparação e prática espiritual. Tudo isso é resumido e reunido na petição final da oração quaresmal, na qual pedimos: para ver meus próprios erros e não julgar meu irmão, pois em última análise há um só perigo, o orgulho. O orgulho é a fonte do mal. No entanto, não é suficiente para mim ver meus próprios erros, pois mesmo essa virtude aparente pode ser transformada em orgulho. Os escritos espirituais estão cheios de advertências contra as formas sutis e de pseudo-piedade que, na realidade, sob o disfarce da humildade e da autoacusação, podem levar a um orgulho verdadeiramente demoníaco. Mas quando vemos nossos próprios erros e não julgamos os nossos irmãos, quando, em outras palavras, castidade, humildade, paciência e amor são apenas um em nós, somente então, inimigo final, o orgulho será destruído em nós. Depois de cada petição da oração, fazemos uma prostração. As prostrações não se limitam à oração de Santo Efrem, mas constitui uma das características distintivas de toda a adoração da Quaresma. Aqui, no entanto, seu significado é revelador, melhor de todos. No longo e difícil esforço de recuperação espiritual, a Igreja não separa a alma do corpo. Todo homem se afastou de Deus, todo homem deve ser restaurado, todo homem deve retornar. Um adendo: a Igreja Ortodoxa conhece o homem em sua completude. O homem não reza somente com sua alma, mas reza também com seu corpo. Por isso as prostrações são tão importantes quando nós chegamos na igreja. As prostrações são tão importantes quando nós estamos diante dos santos ícones. Esses atos fazem com que o nosso corpo também reze, não somente um desejo espiritual de rezar, mas porque a constituição do homem é corpo e alma. E esses dois unidos formam um ser humano, e esses dois unidos devem rezar juntos. A catástrofe do pecado está precisamente na vitória da carne, o animal, o irracional, a luxúria em nós sobre o espiritual e o divino. Mas o corpo é glorioso, o corpo é santo, tão santo que o próprio Deus se tornou carne, a salvação e o arrependimento. Então, não são desprezo pelo corpo ou negligência dele, mas restauração do corpo à sua função real. Como expressão e vida do Espírito, como templo da alma humana inestimável, o ascetismo cristão é uma luta não contra, mas pelo corpo. Por esta razão, todo homem, alma e corpo se arrepende.
O corpo participa da oração da alma, assim como a alma ora através do corpo. As prostrações, o sinal psicossomático de arrependimento e humildade, de adoração e obediência, são, portanto, o rito quaresmal por excelência. Amém.